Ao oferecerem esta maravilhosa recepção, muitos de vós aqui presentes esta noite representam organizações com as quais a rainha tem uma ligação há mais de 60 anos. Durante anos, as pessoas interrogaram-se sobre o que realmente aconteceu às joias mais privadas da família real. Os rumores continuaram a crescer, mas nunca nada foi confirmado. Isto mudou quando um novo relatório afirmou que a princesa Alexandra escolheu discretamente dar as joias pessoais da rainha-mãe a Catherine, em vez de a Camila. A reportagem revelou detalhes que muitos nunca tinham ouvido antes, incluindo indícios de tradições familiares e tensões silenciosas. A decisão foi tão inesperada que chocou muita gente. Por que é que Alexandra escolheu Catherine e por que deixou Camila de fora neste momento real imaginário? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por detrás desta reviravolta surpreendente. A princesa Alexandra entrega joias a Catherine. Costuma dizer-se que uma das formas mais claras de uma pessoa demonstrar confiança e aceitação na família real é transmitindo alguns dos seus bens mais preciosos. Na família real britânica, as joias não são apenas decoração, mas sim um símbolo de reconhecimento e inclusão. Quando usadas em público, estas peças deixam uma marca impossível de ignorar. Recentemente, a princesa Catherine foi vista a usar vários artigos significativos, peças que muitos acreditam terem pertencido à princesa Alexandra. Algumas pessoas podem não reparar de imediato, mas os observadores atentos compreendem o significado de cada peça e a forma sutil como estes artigos sinalizam uma ligação mais profunda entre duas gerações da realeza. Mas o que muitos acreditam tornar estas aparições ainda mais intrigantes irá surpreendê-lo, e é algo que vai definitivamente querer ver. O primeiro sinal disso ocorreu quando Catarina apareceu num banquete de estado em 2022, usando o broche de 3 penas da rainha Alexandra. Esta joia foi criada para homenagear a falecida rainha, mas foi originalmente usada pela própria princesa Alexandra. O broche é uma peça elegante com detalhes complexos e um design distinto que o identifica imediatamente como uma herança real. No momento em que Catherine apareceu com ele, os observadores da realeza repararam na ligação inconfundível. Uma joia que tinha sido escolhida por Alexandra repousava agora no ombro da princesa de Gales. O broche, usado com precisão, chamou a atenção não só pela sua beleza, mas também pelo seu significado histórico, sugerindo uma transferência de confiança e aceitação no seio da família. Pouco tempo depois, Catherine foi fotografada a usar uns brincos de pérola que a princesa Alexandra já tinha usado em eventos públicos. Estes brincos são discretos, mas requintados, complementando na perfeição os trajes formais, sem perder a essência da realeza. A primeira aparição de Catarina com as joias foi durante uma cerimônia em memória de alguém, onde estas acrescentaram uma elegância discreta ao seu conjunto. Os brincos de pérola, usados por Alexandra em décadas passadas, parecem transportar consigo uma presença silenciosa de continuidade e conexão. Os observadores notaram a semelhança de imediato, o que gerou discussões sobre a possível transmissão de joias privadas de Alexandra para Catarina. Outro exemplo marcante surgiu quando Catherine compareceu na cerimônia de entrega do prêmio Earthshot, usando um colar de esmeraldas e diamantes, uma peça anteriormente associada à princesa Alexandra durante as viagens reais na década de 1980. As gemas verde escuras do colar, rodeadas por diamantes brilhantes, criaram um efeito régio impossível de ignorar. As fotografias do evento circularam rapidamente, mostrando Catherine sob uma luz que fazia lembrar as aparições públicas anteriores de Alexandra. A ligação entre as duas figuras reais através desta joia pareceu mais do que uma coincidência, com muitos a comentarem a sensação de que o legado estava a ser levado avante por Catherine. Mas não se ficou por aí. Catherine foi também vista a usar um broche de folha de diamantes e pérolas que a própria princesa Alexandra já usou em eventos oficiais. Este broche, com diamantes e pérolas delicadamente dispostos num padrão de folhas, foi usado por Catherine durante uma recepção diplomática em 2023. A sua localização no seu traje,
O brilho dos diamantes a captar a luz e a precisão com que foi utilizado sugerem um planeamento cuidadoso. O público não pôde deixar de notar o paralelo com o estilo da própria Alexandra, reforçando a impressão de que estas joias fazem agora a ponte entre duas gerações de mulheres da realeza. Num evento formal da Commonwealth, Catherine usou um broche em forma de folha de Acer, outra peça anteriormente associada a Alexandra. O broche, feito de platina e cravejado de diamantes, fez parte do guarda-roupa público de Alexandra durante as visitas anteriores ao Canadá. O uso do alfinete por Catherine refletia a escolha de Alexandra décadas antes, realçando a mensagem sutil inerente à transmissão de tais peças. Para quem segue de perto a moda da realeza, ficou claro que cada joia usada por Catarina é uma homenagem cuidada à história e possivelmente um sinal de aprovação e endosso de Alexandra. As aparições de Catarina com brincos de pérolas e diamantes que Alexandra usou em ocasiões cerimoniais também chamaram a atenção. Num banquete em honra de um dignitário estrangeiro, em 2022, Catarina usou estes brincos juntamente com um colar de pérolas a condizer. O conjunto criou um visual elegante e harmonioso, e os comentadores da realeza logo salientaram que Alexandra tinha sido fotografada a usar os mesmos brincos em eventos semelhantes na sua própria época. A combinação destas peças em Catherine pareceu-nos deliberada, sugerindo uma discreta transferência de algumas das joias mais preciosas de Alexandra. O padrão continuou com tiaras e peças mais elaboradas. Catherine foi vista a usar a tiara oriental, uma peça que Alexandra usou em eventos de estado altamente formais. A tiara, cravejada de diamantes brilhantes, apareceu pela primeira vez em Catherine num jantar de estado em 2023. Os observadores notaram as semelhanças com as aparições públicas de Alexandra, reforçando a ideia de que a tiara pode ter sido confiada a Catherine para fins cerimoniais. A sua presença reforça ainda mais a percepção de que as joias de Alexandra estão a ser incorporadas na coleção pública de Catherine, consolidando a sua proeminência no seio da família real. E é aqui que a coisa se torna interessante. Outro exemplo notável é a tiara rosa Strathmore, que Catherine usou num jantar diplomático em 2023. Alexandra já tinha sido fotografada a usar a mesma peça durante os seus compromissos oficiais anos antes, e as semelhanças no estilo da tiara em ambas as mulheres não passaram despercebidas. O evento teve uma ampla cobertura da imprensa, e as imagens de Catarina com a tiara suscitaram comentários sobre a influência de Alexandra no crescente papel de Catarina. A tiara, rara e elegante, simboliza tanto a herança como a confiança. Muitos de vós aqui esta noite representam organizações, qualidades que Catherine parece incorporar através da sua cuidada exibição pública, mesmo em ambientes menos formais. Catherine já apareceu com peças ligadas a Alexandra, pulseiras delicadas de pérolas e pequenos brincos de diamantes que Alexandra preferia para compromissos diurnos e eventos privados. Foram vistos em Catherine em eventos de beneficência e aparições reais informais. Estas escolhas sugerem que a transmissão de joias não se limita a grandes ocasiões cerimoniais, mas estende-se ao cotidiano público, criando uma ligação visual contínua entre as duas famílias reais. Ao longo destas aparições, a tendência mantém-se consistente. Catherine é constantemente vista a usar joias que a princesa Alexandra escolheu para si em público, de pregadeiras e brincos a gargantilhas e tiaras. A seleção parece intencional, destacando o papel de Alexandra na formação do guarda-roupa de joias de Catherine. Ora, com este último acontecimento, começaram a surgir suspeitas de que as joias da princesa Alexandra tinham sido herdadas por Catherine, em vez da sua sucessora, Camilla. E esta ideia pode não ser tão absurda como parece quando analisamos casos semelhantes na história da família real. As joias reais sempre transportaram mensagens implícitas, e por vezes estas mensagens revelavam decisões futuras muito antes de serem anunciadas publicamente. Um exemplo perfeito disto mesmo pode ser visto na história da princesa Diana e do seu anel de noivado de safira.
Antes do pedido de casamento de Carlos, aquele anel já tinha sido mostrado discretamente a Diana em diversas ocasiões, usado pela rainha Isabel e outros membros da família real em eventos importantes. Muitos acreditaram que se tratava de uma mera coincidência, mas quando Carlos finalmente o apresentou a Diana, todos perceberam a verdade. A joia tinha sido subtilmente colocada na vida de Diana muito antes de o público compreender o seu significado. A presença discreta do anel nas suas primeiras aparições foi um subtil prenúncio do que estava para vir. Outro exemplo é a tiara Cartier da rainha-mãe, que a rainha Isabel II usou frequentemente na sua juventude, embora tecnicamente estivesse disponível para vários membros da família real. Aparecia constantemente nos braços da jovem Elizabeth durante os eventos públicos. Só mais tarde o mundo soube que a rainha-mãe escolhera, em segredo, passar o anel Cartier apenas à filha, ignorando outras pessoas que pareceriam herdeiras óbvias. Na altura, ninguém questionou. Simplesmente pensaram que ela o estava a pedir emprestado, mas, na realidade, já estava a ser discreta e deliberadamente incorporado na sua futura coleção. Houve também o caso da Tiara Poltimore, da princesa Margarida, uma peça que usou muito antes de ser oficialmente reconhecida como sua. A tiara pertenceu a um ramo diferente da família e poderia ter ido para várias outras mulheres da realeza, mas as repetidas aparições de Margaret com ela na casa dos 20 anos contavam uma história silenciosa que só se tornou clara mais tarde. Tinha sido escolhida como a sua nova guardiã, muito antes de qualquer anúncio formal. Estes padrões são importantes porque a família real raramente faz algo sem um significado. Quando as joias começam a aparecer consistentemente numa pessoa, especialmente quando pertenciam anteriormente a outra, é quase sempre um sinal de que já foi tomada uma decisão nos bastidores do palácio. O público só se apercebe do simbolismo depois do sucedido. Assim, quando as pessoas hoje em dia veem Catarina a usar os broches, as gargantilhas, os brincos e as tiaras de Alexandra, não uma, nem duas vezes, mas repetidamente, isso desperta o mesmo tipo de suspeita? Porque não se trata de empréstimos aleatórios. Não são decisões estilísticas de última hora. Estas são peças com laços pessoais profundos para a princesa Alexandra. Peças que a própria Alexandra usou durante alguns dos momentos mais importantes da sua vida pública e que agora adornam Catherine repetidamente, embora Camila, a rainha consorte, não tenha sido vista a usar nenhuma delas. Para aqueles que estão perto do estilo de vida da realeza, isto parece muito familiar. Os mesmos sinais, os mesmos gestos silenciosos, a mesma colocação cuidadosa de joias na próxima mulher escolhida, tudo apontando na mesma direção. Sugere uma decisão privada, uma decisão que talvez já tenha sido tomada muito antes de qualquer pessoa fora da família sequer se aperceber. Ora, a questão é a seguinte: por que é que Catarina recebeu este raro privilégio em detrimento de Camila? Continue a assistir para saber mais. Por que é que Catarina foi escolhida em vez de Camila? Quando se coloca a questão de saber por que razão Camila foi preterida nesta subtil seleção real, muitas respostas são oferecidas. Especula-se sobre os laços familiares, a imagem pública, a tradição e até as preferências secretas do palácio. Mas uma explicação parece destacar-se das demais. Uma resposta que não se baseia em títulos ou hierarquia, mas sim na forma como Catarina entrou para a família real e como os seus valores se alinham quase na perfeição com a forma como a princesa Alexandra viveu e serviu. Para compreender por que é que Catarina pode ter sido discretamente escolhida em detrimento de Camila, é necessário compreender a origem de Catarina, a sua educação e o que ela representa. Repare, Catarina não nasceu na realeza. Não foi criada com coroas, joias ou expectativas seculares. Nasceu em janeiro de 1982, numa família de classe média em Berkshire, filha de pais que construíram as suas vidas com trabalho árduo e dedicação constante. O lar dos Middleton não estava repleto de formalidades. Estava repleto do tipo de calor humano, disciplina e educação sólida que moldaram Catherine em alguém profundamente firme, compassiva e silenciosamente resiliente. Aqueles que a conheceram durante a infância costumavam descrevê-la como atenciosa, observadora e profundamente disciplinada.
Era atlética, ágil e afável socialmente, sem procurar atenção. Estas características viriam a ser, mais tarde, qualidades definidoras da sua vida pública, qualidades que muitas pessoas associam também à Princesa Alexandra, membro da realeza conhecida por décadas de serviço sereno e elegante e por uma vida vivida sem escândalos ou dramas. A vida de Catherine mudou para sempre quando conheceu o príncipe William na Universidade de St. Andrews. O seu relacionamento desenvolveu-se de forma lenta, discreta e privada, longe dos holofotes. E, ao contrário de muitos romances reais do passado, o deles foi construído com base na amizade, no respeito mútuo e na compatibilidade pessoal, muito antes de surgir qualquer expectativa pública. Durante anos, Catarina trilhou um caminho delicado, equilibrando a vida normal com as pressões de namorar um futuro rei. Apesar de toda a atenção, ela manteve a compostura. Nunca reagiu com raiva ou teatralidade. Nunca procurou manchetes ou simpatia. Esta resiliência silenciosa, esta capacidade de manter a calma sob os olhares de todo o mundo, é algo pelo qual a princesa Alexandra é conhecida desde sempre. Quando William e Catherine se casaram em 2011, Catherine juntou-se à família real com uma elegância que até os conselheiros reais de longa data admiravam. Ela não se apressou a assumir os deveres reais. Em vez disso, ela aprendeu lentamente, observando as tradições, respeitando os membros mais velhos e moldando o seu papel público com paciência. Foi o mesmo padrão que Alexandra seguiu quando começou o seu trabalho na realeza na década de 1960. Uma ascensão lenta e constante, centrada no serviço em vez dos holofotes. Mas não foi apenas a transição de Catherine para a realeza que refletiu os valores de Alexandra. Foi o trabalho que ela escolheu defender. Por isso, não vá a lado nenhum, porque daqui para frente só melhora. As primeiras iniciativas de Catherine centraram-se em temas que muitas pessoas ignoram: o desenvolvimento na primeira infância, o apoio à saúde mental, a recuperação da adição, os sistemas de apoio familiar e o bem-estar comunitário. Olá, muito obrigada a todos! Passou anos a visitar escolas, hospitais, abrigos e programas de caridade. Não para fotos, mas para aprender como as famílias e as crianças eram afetadas pelas pressões da vida moderna. A princesa Alexandra, durante os seus anos de serviço ativo, dedicou grande parte do seu trabalho a hospitais, fundações de assistência a pessoas com deficiência, instituições de enfermagem e organizações de saúde comunitárias. Era conhecida pelo seu interesse pelo humanitarismo discreto, aquele que nem sempre faz manchetes, mas que gera mudanças reais. Como frequentemente apontam pessoas próximas da família real, a abordagem calma e firme de Catherine em relação ao serviço público reflete quase exatamente o estilo de longa data de Alexandra. Nenhuma das duas procura atenção, nem utiliza causas para promover a sua imagem pessoal. O seu trabalho está profundamente alinhado em tom, foco e sinceridade. Esta convergência torna-se ainda mais evidente quando analisamos um dos papéis mais importantes da Catarina, a sua abordagem à maternidade. Desde o início que Catarina deixou claro que educar os filhos, George, Charlotte e Louis, é fundamental na sua vida. Dá prioridade a levá-los à escola, a passar tempo em casa, a promover o desenvolvimento emocional e a proporcionar uma educação sólida, longe da excessiva formalidade da realeza. Fala da maternidade não de um ponto de vista altivo, mas com honestidade e praticidade, algo com que milhões de pessoas se identificam. A princesa Alexandra, embora as suas circunstâncias fossem diferentes, era também conhecida por ser uma mãe carinhosa e muito presente. Muitos de vós aqui, esta noite, representam organizações. Valorizava a privacidade e a proximidade emocional, protegendo os seus filhos de pressões públicas desnecessárias. Quem a conhecia dizia que a princesa Alexandra acreditava firmemente em proporcionar aos seus filhos uma vida real, dentro dos limites da realeza. Uma crença que Catherine partilha profundamente. Esta ligação, construída sobre valores partilhados sobre filhos, família e bem-estar emocional, é algo que muitos observadores da realeza acreditam ter fortalecido o vínculo discreto entre Alexandra e Catherine. Outro motivo pelo qual Catherine é vista como a escolha natural reside na sua reputação.
Ao longo dos anos, ela manteve uma imagem pública notavelmente ilibada. Poucos escândalos, polêmicas, nenhuma entrevista polêmica e nenhum desentendimento público com a instituição com que se casou. A sua presença pública manteve-se estável, respeitosa, elegante e controlada, muito semelhante à trajetória de dignidade inabalável da própria princesa Alexandra, que se estende por décadas. Camila, por outro lado, teve uma história pública muito mais complexa, embora tenha reabilitado consideravelmente a sua imagem. As controvérsias de longa data em torno da sua relação com Charles ainda moldam a opinião pública de formas subtis. Isso mesmo dentro da estrutura da família real. A sua aceitação ocorreu através de uma transição gradual, em vez de um acolhimento universal. Se a princesa Alexandra desejava que as joias privadas da rainha-mãe e as suas próprias joias, peças carregadas de valor emocional, histórico e familiar, fossem entregues a alguém cuja reputação fosse imaculada, estável e universalmente respeitada, Catherine tornou-se a escolha natural. Há também a questão do simbolismo. Catarina representa o futuro da monarquia, o próximo capítulo, a próxima geração, a próxima rainha. Reflete uma visão moderna, pragmática e centrada na família que muitos acreditam ser necessária para a sobrevivência da monarquia. Ao entregar estas joias a Catherine, Alexandra estaria a colocar o seu legado nas mãos de alguém que não só representa o futuro, como também compreende a importância de honrar o passado. Catherine é também conhecida pelo seu profundo respeito pelos membros mais antigos da família real. Reconhece frequentemente a rainha-mãe e membros de longa data, como a princesa Alexandra, como guias no seu percurso. Este nível de deferência é raro nas figuras públicas modernas, algo que Alexandra, uma mulher educada no auge das expectativas da realeza do século XX, naturalmente admiraria. E assim, quando as pessoas perguntam por que é que Catarina foi escolhida em vez de Camila, a resposta torna-se mais clara quanto mais se analisa, e o trabalho do Centro para a Primeira Infância deriva de uma verdade essencial. A educação de Catherine, a sua força serena, o seu serviço discreto, a sua dedicação à saúde mental e às causas familiares, a sua educação carinhosa dos filhos, o seu casamento estável, o seu respeito pela tradição e a sua sintonia com os valores de Alexandra apontam no mesmo sentido. Catherine reflete tudo o que Alexandra representou na sua própria vida na realeza: graça, humildade, responsabilidade e a compreensão de que ser da realeza não se trata de espetáculo, mas sim de serviço. Na família real, as joias nunca são apenas joias, são comunicação, são um legado, uma mensagem envolta em diamantes e história. Isto leva muitos a crer que a transferência das peças mais preciosas da rainha-mãe e de Alexandra para Catarina, em vez de Camila, não foi simplesmente uma questão de preferência. Foi uma escolha deliberada, baseada em valores partilhados, no profundo respeito e na convicção de que Catherine é a verdadeira portadora de um certo tipo de graça real que Alexandra deseja preservar. Mas a história não termina aqui. Acompanhe-nos enquanto revelamos a verdadeira reação de Camila a este momento e exploramos o que esta decisão discreta poderá significar para o futuro da monarquia, a reação de Camila e o que o futuro lhe reserva e a Casa Real. Um fator que alimentou a crescente crença de que as joias de Alexandra passaram subtilmente para as mãos de Catherine pode ser observado na forma como o público e certos comentadores interpretaram o comportamento de Camila nas semanas seguintes. Embora a rainha consorte não se tenha pronunciado publicamente sobre o assunto, vários observadores da realeza afirmam que as suas aparições e gestos recentes sugerem emoções mais profundas. Alguns órgãos de comunicação social sugeriram mesmo que Camila poderia estar incomodada com a súbita atenção dada às escolhas de joias de Catherine, uma atenção que associou repetidamente a princesa de Gales ao legado de Alexandra, em vez do seu próprio. Aqueles que estão familiarizados com a dinâmica da família real costumam notar que Camila é hábil em manter uma postura pública serena. No entanto, segundo alguns comentadores, as tensões latentes em torno destas obras podem tê-la levado a adotar uma postura mais assertiva no seu papel público.
Houve relatos de maior atividade no palácio, mudanças subtis na agenda e esforços para reforçar a sua visibilidade em compromissos importantes. Embora nada disto confirme qualquer conflito, estes padrões, observados e registrados pelos analistas da realeza, contribuíram para a crescente narrativa de que Camila talvez não se sentisse totalmente à vontade com o rumo que as atenções estavam a tomar. E é aqui que a situação espelha outros momentos da história da realeza, em que o reconhecimento simbólico assinalava discretamente uma mudança de influência. Os comentadores citam frequentemente exemplos do passado em que a atribuição de um cargo ou honra prestigiada a uma figura da realeza era interpretada como um sinal de favoritismo, aceitação ou crescente proeminência. Damos as boas-vindas a um rifle de volta à casa, após uma bem-sucedida missão de 2 anos no Chipre. Um exemplo notório ocorreu em 1994, quando a princesa Ana foi nomeada Dama Companheira da Ordem da Jarreteira, uma das maiores honras britânicas. Há relatos de que o seu irmão, o príncipe André, terá ficado desapontado por a honra lhe ter sido concedida primeiro. Para muitos observadores, as repetidas aparições de Catherine com itens associados a Alexandra têm o mesmo peso simbólico. Os paralelismos traçados entre os acontecimentos passados e o momento atual apenas intensificaram o interesse pela forma como a rainha consorte se enquadra no cenário em evolução. Mas a diferença entre as situações passadas e a posição atual de Camila reside na trajetória futura da monarquia. Para Camila, isto não se resume a uma questão de joias ou de precedência. Segundo fontes, pode parecer uma rejeição silenciosa, um momento em que os holofotes da realeza começam a virar-se para a próxima geração. Numa família definida pela tradição, linhagem e atenção pública, tais gestos têm mais peso do que muitas pessoas imaginam. Veja-se, por exemplo, o caso do príncipe William, que deixou claro que os seus filhos não devem chamar madrasta a Camila, insistindo que tem 2 avós, mas apenas uma avó. Esta mudança, amplamente divulgada, chamou a atenção para a forma como William está a moldar a compreensão dos filhos sobre os papéis familiares. Alguns comentadores da realeza afirmaram que esta ação sinaliza indiretamente o papel central de Catherine na família e enfatiza a sua influência na geração seguinte, mas não se ficou por aí. Há relatos de que, quando Guilherme se tornar finalmente rei, Camila poderá ter um papel mais cerimonial na monarquia, enquanto Catarina assumirá uma posição pública mais central. Os observadores notam que o rei Carlos sempre procurou manter o equilíbrio e o respeito por todos os membros da família real, garantindo que Camila conserva a sua dignidade e reconhecimento. Ao mesmo tempo, a crescente visibilidade pública de Catherine, combinada com a sua associação às joias de Alexandra, demonstra o planeamento cuidadoso por detrás da transição da monarquia para a próxima geração. Para Catherine, este desenvolvimento é um claro sinal de aceitação. As suas aparições públicas com as joias de Alexandra, juntamente com o seu envolvimento em instituições de caridade e deveres oficiais, confirmam a sua crescente proeminência. Cada joia que usa, cada evento que frequenta, reforça a sua ligação à tradição, ao mesmo tempo que destaca a sua abordagem moderna e a sua disponibilidade para assumir responsabilidades futuras. A reação de Camila sublinha o equilíbrio delicado que agora precisa de manter. Embora continue como rainha consorte, o seu papel é cada vez mais visto como de apoio e cerimonial, em comparação com a crescente centralidade de Catarina. Os analistas sugerem que a influência de Camila pode evoluir gradualmente, permitindo que a próxima geração assuma a liderança na vida pública, enquanto ela mantém o seu trabalho de caridade de longa data e a sua presença cerimonial. A proximidade das crianças com Catherine e os Middleton também fortalece a sua posição. Os observadores da realeza apontam frequentemente que este vínculo cria estabilidade e continuidade, reforçando a influência de Catherine. Na verdade, tenho tentado manter em segredo o facto de ter chegado à fase mais ensonada do século. Ao mesmo tempo, destaca o papel menos central de Camila no dia a dia das crianças, enfatizando a mudança de proeminência e reconhecimento simbólico no seio da família.
As repetidas aparições de Catherine com as joias de Alexandra são mais do que simples declarações de moda. São símbolos de confiança, legado e continuidade. Cada broche, colar e tiara que usa publicamente envia uma mensagem clara de que está a ser integrada nos planos a longo prazo da monarquia. Ao utilizar estas peças, Catherine liga-se visivelmente ao legado de Alexandra, assinalando a sua crescente influência e o reconhecimento da família real do seu papel na construção do futuro da monarquia. Em contraste, as especulações em torno de Camila centram-se no seu papel a longo prazo dentro da família real. Os observadores sugerem que poderá afastar-se gradualmente dos holofotes, mantendo-se principalmente em funções cerimoniais, enquanto outros acreditam que permanecerá visível em determinados eventos, equilibrando a sua experiência com a crescente proeminência de Catarina e Guilherme. A transferência simbólica das joias de Alexandra amplificou a atenção do público e dos mídias sobre a hierarquia em evolução, realçando o contraste entre as duas mulheres. Catarina é jovem, acessível e está profundamente envolvida em iniciativas modernas e trabalhos de caridade, enquanto Camila, embora respeitada pela sua experiência, é cada vez mais vista num papel simbólico e discreto. A proximidade das crianças com Catarina e os Middleton reforça a sua posição central, criando continuidade, privacidade e estabilidade que enfatizam ainda mais a mudança de influência. Em última análise, a transferência das joias de Alexandra para Catarina representa confiança, preparação e continuidade. Cada aparição fortalece a sua ligação com o passado, ao mesmo tempo que a prepara para o futuro, enquanto a influência de Camila parece estar a ajustar-se gradualmente à medida que a próxima geração assume papéis mais proeminentes dentro da família real. O que acha? A princesa Alexandra fez bem em passar as suas preciosas joias a Catherine? E como acha que esta decisão afetará a influência e o futuro da princesa Catherine na família real? Partilhe a sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que pensa. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais novidades da realeza. E não se esqueça de clicar no vídeo que vai aparecer no seu ecrã. Não vai querer perder?